Fala pessoal, eu sou o Manuel, essa é a Ana, bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um review de um passeio que fizemos lá em Cancún, chamado Chichén Itzá. Oi, gente! Como vocês já devem ter assistido, o último vídeo que a gente postou aqui no canal foi o passeio que a gente fez em Chichén Itzá. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards o link para você assistir. Então vai lá, assiste, aí depois você volta aqui nesse vídeo para saber o que a gente achou sobre o passeio. Bom, se você também já assistiu os outros vídeos do canal, você viu que o passeio de Cozumel a gente não gostou muito. Mas esse foi exatamente o que a gente estava esperando. Chichén Itzá é o sítio arqueológico dos maias, lá onde tem aquelas pirâmides maravilhosas. E desde o início a gente já sabia que lá seria um passeio 100% cultural. E a gente escolheu o passeio que iria em um cenote e depois iria na cidade de Valladolid, que a gente na verdade não escolheu, mas era uma opção do passeio e a gente gostou. Estava no roteiro essa vila lá, né, essa cidade de Valladolid, e na volta do sítio arqueológico a gente passou por lá. Então eu vou fazer como no outro vídeo, vou falar pra vocês como que foi o dia inteiro, o roteiro, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Como a gente comprou o pacote com a CVC, né, na verdade todos os passeios que a gente fez, os 3 passeios com a CVC, esse não foi diferente, nós pagamos $100 também. Eu acho que foi $100 cada um, mais uma taxa lá, não lembro. Isso, nós pagamos $100 por pessoa, que incluía o translado, o ingresso da entrada lá do parque, mais o almoço. Mas lá nesse sítio arqueológico a gente teve que pagar uma taxa ambiental no valor de $15 cada. Isso, de $15 cada. Então o passeio foi $115 no total. A empresa que é a parceira da CVC no passeio de Chichén Itzá é a Equinox. E eles pegaram a gente no hotel por volta de 7h30 da manhã. E a distância de Chichén Itzá, de Cancún a Chichén Itzá, é por volta de 2 horas de estrada. Mas a gente demorou um pouco mais que isso, porque a CVC, a gente foi de ônibus com ar-condicionado, mas eles tiveram que passar em outros hotéis para pegar outras pessoas. Então, esse trajeto todo demorou mais de 3 horas. Aí, chegando lá no caminho, o guia, ele já vai explicando, né? Faltando mais ou menos uns 30 minutos para chegar, ele começa a explicar sobre como vai acontecer o dia. Começou, né, a explicar, porque como eu disse no outro, pode ser que de companhia, né, para companhia, de agência para agência, mude o roteiro. Então, vou falar no nosso caso, comprado pela CVC. Ele foi explicando como seria o nosso dia, explicando como seria lá em Chichén Itzá e falando um pouco sobre a cultura maia, né? Dando uma boa explicação sobre o que nós iríamos achar lá, porque lá é o lugar que eles começaram a estudar os planetas, a estudar as estações, então ele faz essa explicação previamente. O passeio lá, apesar do calor, de 2 horas andando, porque o passeio lá demora por volta de 2 horas andando no sol, como vocês viram no vídeo. A gente chegou lá, era 10 horas, era meio-dia, a gente ainda tava andando. Apesar de tudo isso, o lugar é muito bonito. O passeio é muito, como eu disse, muito cultural, muito enriquecedor. O guia vai falando. Nós escolhemos o grupo em inglês, mas tinha 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Então você pode escolher um guia que fale em português para você entender todas as explicações e ir lá não só para tirar as fotos nas pirâmides, que é lindo, mas também para conhecer sobre a cultura. Sim, eu não lembro de ter visto português, eu vi mais um portunhol, mas você vai entender, é tranquilo. Quando eles vendem português, mas não é o nosso português, né? Muito claro, mas ele fala, sim, as nossas palavras, né? Um portunhol, mas a gente consegue entender muito bem o português. É bem de boa pra entender. Então, a gente passou a manhã inteira lá.
E como vocês viram no vídeo, lá tem muita coisa para comprar, tem coisa para comer. Você pode... Lá a gente ainda teve um tempinho livre, né? Andando, explorando. Tempinho assim, né? Em vista do outro, nós tivemos 15, 20 minutos livre. A comida lá dentro é um pouco caro. Por exemplo, uma água de coco, $6. Mas se você estiver disposto, vai que vai. Como a gente já falou mais de milhões de vezes, o nosso dinheiro... Ele é um pouco desvalorizado, né, no exterior. Então, $6 pra gente, uma água de coco é muito caro. Agora, a água tá inclusa no passeio. Você pode ir tomando água, fica no ônibus, né, bem geladinha. Você pode pegar a garrafa, não durou muito tempo geladinha, mas dava pra levar consigo. E agora o ponto importante, lá dentro do parque você não pode entrar com comida. Então a garrafinha de água a gente ainda conseguiu, mas por exemplo, a gente não conseguiria entrar com lanche, com salgadinho. Então ou você acaba comprando lá, ou eles revistam a bolsa e você não pode entrar. É isso aí. Então a gente ficou lá por volta de umas 2 horas, né, 2h30, até reunir o pessoal, fazer o passeio e voltar pro ônibus. Aí a nossa segunda parada foi no cenote Iquiquiu. Eu ia olhar na colinha aqui. Demorou mais ou menos uns 40 minutos do Chichén Itzá até esse cenote. Eu fiz algumas pesquisas e lá nessa região tem outros cenotes. Então, na hora de escolher o seu pacote, dá uma pesquisada na internet para ver se realmente é aquele cenote, porque às vezes você vê alguma foto no Instagram e acaba que foi o meu caso, não era o cenote que eu estava imaginando que nós iríamos. Mas ele é lindo também. E Manuel acabou entrando, né? Água gelada, funda, mas é um lugar muito gostoso para tirar foto. E lá também tem coisinhas para comer, tem lanchonetes, bebidas, tudo pago em dólar ou em pesos. Eu não sei a profundidade que é lá no cenote, mas você entra de colete, então é bem tranquilo, você não vai se afogar lá mesmo se você não souber nadar. E a água também não é tão gelada, não. É gelada, mas não é tão gelada. Eu não me arrisquei. Aí eu acredito que a gente ficou uns 40 minutos lá no cenote, né? Como eu disse também, eu sempre tô repetindo as coisas, mas que a gente tá no passeio, então a gente pouco fica olhando no relógio, né? Acaba que a gente tá andando, aí o guia chama a gente, aí que a gente sabe que é hora de ir embora. Mas acredito que foi uns 40 minutos que a gente ficou lá, depois reuniu o grupo, voltou pro ônibus e foi pro almoço. O almoço, eu não sei aonde foi. Era um restaurantezinho no meio do nada, praticamente. Só que lá no roteiro tava escrito que era num povoado maia. Uhum. E a gente iria almoçar, depois ia aprender mais um pouco da cultura maia. Ia ter explicações sobre comida e sobre o artesanato deles, que é uma pedra lá muito bonita. Então o almoço era bem simples, mas bem variado. Tipicamente mexicano, sempre tem tacos, quesadilha e comidas mexicanas, mas bem mais simples do que a gente estava acostumado a comer no resort. O nome do restaurante é Tio Manolo, eu lembro até hoje. Tio Manolo, eu não me recordava. Agora pausa, gente. O rapaz, o guia lá no Chichén Itzá, lembra que eu mostrei no vídeo que tem muitas feirinhas, muitas variedades, muita barganha de preço, porque como tem muita oferta, você poderia barganhar bem o preço. O guia foi taxativo. Não era pra gente comprar lá, porque depois a gente ia ter oportunidade de comprar em outro lugar. Aí a gente parou nesse restaurante, que era um vilarejo, tinha até uma escolinha lá com maia, né, por causa do idioma, a gente sabe por causa do idioma deles, e tinha uma loja muito chique. E aí, depois do almoço, enquanto o pessoal foi lá nos maias, eu e o Manuel matamos os maias, o passeio nos maias e fomos nessa lojinha. Gente, era o triplo do dobro, como eu costumo dizer. Então, a gente acredita que o rapaz não deixou a gente comprar lá pra gente comprar na loja mais cara, né? Era praticamente as mesmas coisas, mas era muito mais caro. Ele deve ganhar alguma coisa, né, na venda, então ele leva lá, mas... do outro lado da rua tem um monte de coisa vendendo também, então... Isso, aí enquanto o pessoal foi lá ver as explicações dos maias, nós atravessamos, e não é rua, é estrada, né, é uma BR, é uma rodovia. Aí nós vimos tipo umas casinhas assim vendendo as coisas, aí eu e o Manuel sozinho
Fomos lá do outro lado da rua. Óbvio que não tinha tantas opções que nem tinha lá no Chichén Itzá, mas nós conseguimos comprar aquilo que a gente tinha visto lá, que eram os souvenirs, e por um preço bem legal, porque lá é muito comum, né, da gente fazer negociação. Ah, é tanto, você quer pagar quanto? Eles próprios perguntam, quanto você quer pagar? A gente conseguiu barganhar, diferente das outras pessoas que depois a gente viu comentando no ônibus, que acabaram comprando lá na loja e pagaram muito mais caro. Então fica a dica, se você tá indo, pode comprar lá no Chichén Itzá, se você tiver tempo, nesses 20 minutos que ele deixa você livre, vai fazer suas comprinhas, porque o preço lá é bem mais em conta do que alguma outra parada que o guia indica. Como o Manuel disse, pode ser que ele esteja ganhando uma comissão, por isso que ele fala que lá vai ser melhor. Com certeza. Aí a gente saiu, já era umas 3 horas da tarde que a gente almoçou, aí viu essas coisas dos maias, essas explicações, as danças deles, e por volta de, a gente saiu de lá por volta de umas 5 horas da tarde. E aí a gente já tava cansado, já tinha andado, né, bastante, mas eu no caso tinha esquecido da cidadezinha, eu tava até meio borocochô, queria deitar e dormir e ir embora. Aí quando foi chegando perto da cidade de Valladolid, eu fui me encantando. A arquitetura da cidade é muito, eu falei colonial, porque não é antes era um vilarejo maia, uma cidade maia, aí vieram os colonizadores, destruíram tudo e fizeram a arquitetura europeia, né? Vieram os espanhóis e introduziram a sua cultura na cidade, né? Mas mesmo assim, a pracinha é muito colorida, os prédios são muito coloridos, então é um lugar muito bonitinho. E era sábado, então tinha dança na rua, na pracinha, apresentação na pracinha, todas as lojas abertas. Só que, como eu disse, nos lugares legais a gente sempre vai correndo. Lá eu acho que a gente ficou meia hora. No máximo. No máximo. Aí, se vocês verem lá, eu fui comer aquele negócio lá no cone de Nutella, fomos comprar um refrigerante, tiramos algumas fotos, e na hora que o Manuel tava comprando um refrigerante, eu já escutei o cara chamando o nosso nome, que só faltava a gente pra entrar no ônibus. Então foi bem corrido, mas lá era um passeio que a gente poderia ter ido almoçar lá às 3 da tarde e ficado lá até às 6 e pouco, hora que a gente saiu de lá. Um lugar lindo, lindo, fantástico. Tá, uma dica, na hora de ir para o sítio, se você puder levar alguma coisa para comer, porque você vai ficar com muita fome. Porque você sai de casa, do hotel às 7 da manhã e vai fazer a primeira refeição. Claro, se você tiver tomado café, você vai fazer a primeira refeição às 2 horas, às 14. Então você vai sofrer se você não levar alguma coisinha para comer. Nós não levamos. Eu acho que a gente levou uma banana ou uma maçã, coisas assim. Comemos no ônibus. Aí chegou lá no Chichén Itzá, a gente comprou aquele picolé, né? Que eu mostrei da Kibon, que não é Kibon, né? É da Kibon, mas tem outro nome. E lá no cenote a gente comprou salgadinho. Mas é aquilo, tudo olho da cara. $6 no pacote de salgadinho. Aí você pensa, nossa, mas ainda faltava 1 hora pra gente almoçar. Então a gente acabou comprando o salgadinho, né? Mas essa é uma boa dica. E no hotel, na maioria dos hotéis, né, do resort, você consegue pegar os pãezinhos, o lanchinho e levar na bolsa. Então é uma boa dica levar esse lanchinho para ir comendo dentro do ônibus, né? Exatamente. E aí acabou o nosso dia, né? Nós voltamos. Gente, eu falei rapidinho, porque o último vídeo a gente teve que dividir ele em 3 partes, ele ficou muito longo. Então o combinado desse vídeo era fazer ele mais curto para fazer em uma parte só. Então nosso dia acabou, a gente voltou pro hotel, chegou, já era umas 8 horas da noite. Então saímos 7h30 da manhã, acordamos antes, né, para tomar o café, e chegamos 8 horas da noite. Mas a nota desse passeio, qual que é a sua nota, Manuel? Eu tenho uma boa visão sobre os passeios, então eu vou dar 8,5. Nossa, olha, deu menos que eu, porque eu escrevi aqui a nota, eu fiz um roteirinho, eu escrevi, minha nota é 9,5. Eu adorei o passeio, e eu só não dou 10, por causa da correria. Mas nesse caso, foi assim, a correria por conta que o local era muito longe. Então eu acredito que se ele desse mais tempo, mas se pudesse tirar uma parte, eu tirava o almoço lá nos Maias e ia passar a tarde lá em Valladolid. Então minha nota foi 9,5. Como sempre, o atendimento deles é nota 10, nota 100.
Eles são muito atenciosos, até os que não falam português, né? No nosso caso, a gente escolheu um guia que não falasse em português. Mas todos os funcionários, motorista do ônibus, nota 10. Então, minha nota nesse passeio é 9,5. É isso aí. Mas, gente, o dia não acabou aí. Nós, no dia antes, a gente tinha feito alguns amigos. E esses amigos fizeram outros amigos. E aí a gente chegou no hotel, tomou banho, falou, agora a gente tá morto, vai jantar e ficar. É isso aí. Aí recebemos uma mensagem, eles convidando a gente pra ir pra balada. Gente, nós no auge dos nossos 30 anos... depois eu acho que faziam mais de 5 anos que a gente não ia em balada, né? A gente vai pra barzinho, mas nunca vai pra balada. Aí a gente olhou um pro outro e falou, vamos, a gente já tá aqui, né? Como a gente não escolheu ir ao Cocobongo, que é uma balada mais espetáculo, a gente falou, então vamos ir nessa balada, né? Pra ver como é a noite aqui em Cancún. Aí a gente saiu com esse pessoal. E nós fomos lá para aquele centrinho, que é o segundo vídeo que eu deixei aqui no canal, que é lá onde que tem aquelas músicas, o cocobongo, os barzinhos. E aí nós fomos numa balada que chama Mandala Beach Club. Nós pagamos $40 por pessoa para entrar e tínhamos direito a $30 de consumação. Não façam a conversão, porque você nunca vai pagar $150. E você não, né, gente? Nós. $150 numa balada. 200, né? Dólares numa balada por pessoa aqui em São Paulo. Não é o nosso perfil. Mas a gente queria conhecer, né? E eu, na minha opinião, assim, foi nota 10. As nossas companhias eram muito boas. O local era muito legal. Então, nessa balada que a gente foi, era tudo muito seguro, tudo muito organizado. Vamos lembrar sempre que é uma cidade turística a nível de Estados Unidos, porque o guia já até tinha explicado pra gente que Cancún, ele parece Miami, ele foi criado por americanos para parecer os Estados Unidos. Então, o nível de limpeza, de segurança. Então, foi uma noite muito gostosa. E aí, serviu pra gente, né, se divertir e também conhecer a noite em Cancún. Depois a gente vai colocar um vídeo aí do after party. A gente pegou um ônibus, esse ônibus foi uma loucura, um monte de gente fazendo festa, música, um monte de luz piscando, gente vomitando, é uma loucura, mas é bem bacana. Isso mesmo, porque as baladas lá, elas acabam às 3 da manhã, a gente achou que era só que a gente tava, mas aí quando a gente acorda, olhou pra fora, todas as baladas às 3 da manhã, elas ligam as luzes. E para o som. Isso, e para o som. Liga a luz e para o som, então só pra você se despedir mesmo e ir embora. A gente não sabe se é alguma lei da cidade, ou eu chutei que é por conta que é uma cidade turística, as pessoas elas têm que ficar bem pra curtir os passeios, pra curtir o resort, gastar mais na cidade. Mas isso eu tô chutando, a gente não sabe. Mas aí quando você sai da balada, fica o pessoal entregando panfletos de... Aí que é after party, na verdade. É verdade. Né? A gente deu o nome do ônibus de after party, mas after party são casas de strip. Onde você sobe lá, eu acredito ilegal, entre aspas, porque eles ficam oferecendo, mas se é lei, tem que fechar às 3, essas casas de strip não fecham, eles ficam te entregando o papelzinho e pode ir homem e mulher, não tem preconceito. Mulher é gratuito, então você pode ir de graça. Homem, eu nem sei quanto que a gente não perguntou, mas deve ser uns $20 talvez, não sei. Então a gente não sabe porque a gente não foi, mas se você gostar, tem os after party depois da balada. Aí esse ônibus que o Manuel comentou é o ônibus, gente. Como a gente já tinha ficado sabendo que a gente podia pegar o ônibus lá até de madrugada porque é muito seguro, a gente resolveu pra gastar com táxi pra quê? Vamos pegar o ônibus. Aí a gente foi pro ponto de ônibus, o mesmo ônibus que a gente pegou de dia. Aí o ônibus lotado de gente. E o povo tava voltando da balada, né? Todo mundo muito louco. E o motorista do ônibus, gente, colocou uma música no último volume.
aí foi aquela festa, por isso que o Noah chamou de after party. Foi aquela festa dentro do ônibus, mas era o ônibus da cidade, você tinha que pagar, ele parava em todos os pontos, né, nos pontos dos hotéis, mas foi assim, pra nós foi o after party, um momento muito interessante de saber que, né, que a noite em Cancún, ela é muito badalada, apesar de terminar às 3 da manhã. E então a gente chegou no hotel, era 3h30, quase 4 horas, e aí essa experiência eu vou contar no review do hotel, né? Porque no nosso hotel tinha serviço de quarto, a gente acabou pedindo serviço de quarto e comendo antes de dormir. Hamburguesa. A hamburguesa só porque tinha um abacaxi lá dentro do lanche. Mas eu mostro pra vocês no review do hotel. Enfim, esse foi o nosso dia. Esse passeio a gente fez no dia 4 de maio, né, desse ano de 2020. Então era um sábado. Por isso que as baladas, elas estavam bem badaladas. 4 de maio? Não. 7 de maio. Foi no dia 7 de maio de 2022. Foi no sábado. Então, era o nosso quinto dia, né? Nosso quinto dia em Cancún. A nossa nota é 10. Então, até hoje, até esse momento, a gente tá curtindo tudo e curtindo todas as experiências. Tanto de balada, de passeios culturais, passeios turísticos e de ficar no hotel também. É isso aí. E se você assistiu o vídeo até aqui, então curte aí, compartilha com quem está indo, quem pretende ir ou quem tem só curiosidade. E isso aí vai ajudar bastante a divulgar o canal e fazer ele crescer também. Quer adicionar mais alguma coisa? Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.